Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Desde ontem eu estou ouvindo uma mensagem ao meu coração que fala sobre os pensamentos do homem, aonde eles levam, para onde eles vão, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer que se alguém mandou mensagem para vocês da minha corrente de amigos, né, do WhatsApp, quero dizer que não sou eu. Meu WhatsApp foi clonado, tá bom? Mas vamos lá. Voltando para essa questão mesmo de engano, né? Desde ontem o Senhor tem falado ao meu coração a respeito de uma coisa. Qual coisa? A respeito dos pensamentos. O homem, ele é como uma terra. Ele é como um computador ao qual você alimenta. Sabe quando você coloca o pendrive dentro de um som para que ele toque as músicas? Ele só pode tocar aquelas músicas que estão naquele pendrive, né? Então o homem é mais ou menos assim. O homem, ele é alimentado. A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. O que os teus olhos veem motivam a tua alma a fazer. Então, o importante é você mudar os seus pensamentos, porque os seus olhos podem ver a mesma coisa de forma diferente. Amém? Quando eu entendo, por exemplo, de fato, que amar o próximo é bom, eu não vou prejudicar um próximo, ainda que isso seja melhor para mim, né? Por exemplo, me beneficiar numa promoção no trabalho por prejudicando alguém, né? Isso não é algo correto, não é algo que é bom. Mas quando a gente anda em egoísmo, a gente não está nem aí. A gente passa por cima de qualquer pessoa, passa por cima de tudo. Amém? Mas o que eu queria falar para você nesse assunto ainda é a respeito da nossa formação, né? Como nós perdemos a pureza, como nós perdemos a inocência. Jesus disse, se nós formos humildes como as crianças, né, nós herdaremos o reino do céu, porque o reino do céu são delas. Então ele está falando da condição da humildade de crer, da humildade de aprender, da humildade de receber a palavra de Deus como uma verdade, a vontade de Deus como uma verdade, receber Cristo como o caminho, receber Cristo como o perdoador, receber que nós somos um pecador, que precisamos ser remidos dos nossos pecados, né? E eu ouvindo uma mensagem ontem ou hoje, eu não lembro, um pastor comentou que quando você engana uma criança, né, ou quando ela faz algo e ela se dá mal, ela perde a inocência naquilo. Eu comecei a lembrar de algumas coisas da minha infância, né, tipo, algumas vezes, né, eu vi as pessoas dizerem, não, deixa ele cair que aí ele vai aprender, né, deixa ele botar o dedo na tomada que ele tomar um choquinho não faz mal não, ele nunca mais vai colocar. Eu ouvi uma história do meu primo, né, o pastor Guilherme, ele disse assim que um dia ele subiu no muro, né, para pegar acho que uma pipa, um negócio assim, e depois quando ele viu que o muro era alto, ele ficou com medo de pular, né, e aí disse que quando o pai dele falou para ele que ele podia pular, ele esperou o pai dele, né, ele pulou, né, e o pai dele saiu, e aí ele caiu no chão, né. E interessante dessa história foi que ele disse que depois desse dia ele não confiou mais 100%, né, naquela atitude, né. E às vezes a gente é assim, né, nós somos traídos uma vez e aí criamos mecanismos de defesa para não confiar mais, né. Somos enganados uma vez, criamos mecanismos para não ser enganados mais. Porque alguém te pediu um dinheiro e você percebeu que era para usar drogas ou coisa parecida, aí você rotula que todo mundo que pede dinheiro ou que pede ajuda é mentiroso. E assim a gente vai sendo moldado por essa cultura, por essa maneira do mundo viver, né? E na verdade, lembra da historinha do pendrive? O que você tem alimentado, né, os seus pensamentos, o seu coração? Pessoas estão sendo alimentadas o tempo todo por televisão, por notícia, por tudo que é tipo de informação que não é de Deus, né? Precisamos ter a mente de Cristo, a cultura de Cristo, entender os princípios de Deus. Esses princípios são os princípios verdadeiros que regem o mundo, que regem todas as coisas. Se Deus disse que amar o próximo, que respeitar o próximo, que amar a Deus acima de todas as coisas, que não há outro Deus, cara,
Eu tenho que levar isso como verdade. Quando eu não levo isso como verdade, ainda que eu fique com meias verdades, eu quero te dizer que as meias verdades, elas te levam fora do caminho, porque não existe dois caminhos, né, que levam a Deus, só existe um que leva a Deus, né? Esses dias eu brincava com o pastor e falei, porque tem dois caminhos. Ele disse, não, só tem um. E o fato é verdade, para Deus só tem um. Entendeu? Agora, para suas verdades, você pode encontrar vários caminhos. O homem é cheio de verdades, né? Mas só uma verdade leva a Deus. Então você precisa se encher dessa verdade até que a verdade de Deus transforme a tua verdade. Uma coisa que é muito importante: nós somos como uma plantação. Se você plantar as sementes de Deus para a vida eterna, você vai ter a vida eterna. Se você plantar as palavras que dão vida ao teu coração, que trazem Deus para perto de ti, que fazem você entender quem você é, você não fica frustrado com qualquer coisa, você não vai se frustrar mais quando as pessoas disserem que você não vai vencer, que você não vai conquistar, que você não vai ter as coisas. Irmão, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você foi escolhido para ser filho de Deus, né? A Bíblia diz lá nos profetas, né, que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele já nos predestinou para a salvação. Ele nos escolheu para isso. O desejo de Deus é que todos se salvem. Por isso, você precisa entender e aceitar que você é um escolhido de Deus, que o Senhor está à procura de ti, de alguém que busca Ele, de alguém que crê nele, de alguém que quer receber o favor dele. Por isso, irmão, renova a tua mente e não esqueça, mentes que passaram a vida, pessoas que passaram a vida sendo preenchidas com sementes ruins, precisam renovar o seu entendimento, precisam preencher o seu conhecimento. E isso leva um processo, a gente chama de processo de libertação, né? Você precisa passar pela renovação da mente, pela renovação dos princípios. Sabe por quê, irmão? É muito simples. A minha filha tem 2 anos e ela já diz, é meu. E ela vai lá e toma do irmãozinho dela e diz, é meu. Né? E de vez em quando eu vejo ela empurrando e tal. Quem ensinou isso para ela? Irmãos, o homem sem Deus, ele é ruim. Apesar da minha filha ser uma criança, né, a alma dela tendencia para o egoísmo. Então a gente tem que ensinar o caminho. Não, filha, divide. Não, filhinha, você é uma bênção. Não, filhinha, tu é tão bonitinha quando você obedece. E você vai trabalhando o caráter, vai colocando sementes no coração dela, sementes para a vida, sementes para fazê-la mais forte, sabe? Sementes para ela saber que ela tem uma proteção, que ela tem um cuidado, que ela é amada do Pai, né? Que ela é amada da mãe dela, que nós amamos ela. E por isso muitas pessoas ficam com distorções no seu caráter, porque não tem a oportunidade de ser amado, né? De ser aceito, porque elas só convivem com pessoas que olham para os defeitos, que apontam para as limitações e derrubam ela. Por isso, irmãos, tem um estudo científico japonês que eles pegam 2 plantas iguais, plantam elas, né, e no passar do crescimento dessas plantas, uma planta só é dito coisas boas para ela, para outra planta só é dito coisas ruins. Sabe, irmãos, a planta que só é dito coisas ruins, ela começa a envelhecer, ela começa a secar, ela começa a morrer. Mas para aquela planta que são liberadas palavras de bênção, palavras de coisas boas, abençoando, falando que ela é linda, falando que ela é maravilhosa, ela fica cada vez mais bonita. Então, irmãos, a palavra de Deus diz que pelas nossas palavras nós seremos julgados, né? Então, não esqueça, você não pode jorrar 2 fontes. Jorre palavras para a vida eterna, palavras de vida, não de morte. E eu quero te dizer, não deixe o mundo matar quem você é. Deus te escolheu para ser filho de Deus, ter a mente de Deus, exercer o domínio de Deus, o governo de Deus. E sabe o que tem que imperar dentro de você? A paz do príncipe da paz. Quando você começar a entender os princípios de Deus, você vai entender quem você é. E você não vai deixar que a inocência de Deus, que deveria sempre estar conosco, sair de você.
Sabe, Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé. A inocência dele em entender que Deus estava com ele e que o Redentor dele ainda vivia e que cuidava dele, que estava vendo tudo, permanecia na vida dele. Não permita que a circunstância, o medo, ou as palavras, sejam as maldições enviadas, determinem quem você é. Os problemas não podem determinar quem você é e nem as palavras. Você é uma bênção. Você é filho e filha de Deus, nascido para vencer. Sabe o que é mais interessante? Essa vida é apenas uma lacuna do tempo, mas Deus te chamou para passar a eternidade com Ele, né? Por isso, comece a treinar nessa terra, comece a mudar a sua alma e a sua mente, comece a transformar os seus pensamentos. Fique parecido com aquele que está em ti. Que Deus te abençoe. Eu quero dizer mais uma coisa. A inocência de Deus, a inocência em crer que Deus está falando a verdade, tem que ser um padrão na tua vida. Por isso, a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas exalta os humildes. Humildade é humildade de coração, irmãos. Tenha humildade em receber a verdade de Deus. Cuidado com as meias verdades do mundo. O mundo está cheio de meias verdades, meias ciências. O mundo ignora a existência de Deus e o controle, o domínio, as regras, né? O mundo ignora o espiritual. O mundo só pensa no físico. Por isso, irmãos, quero te dizer, fiel é aquele que fez a promessa. Ele te ama, Ele te escolheu, Ele te chamou. E Ele disse, eu vou revelar os meus mistérios àqueles que me amam. Ele quer revelar uma nova história para você. Ele sabe os planos que tem para ti. Planos de bênção, planos de paz. Que Deus te abençoe. Quero me alegrar quando você começar a ver o cuidado de Deus na tua vida. Muitas vezes, irmão, uma situação que é vista de forma negativa por outra pessoa pode ser vista de forma positiva quando nós entendemos o que está acontecendo. Sabe, tem um texto na Bíblia que me veio à cabeça agora sobre os espias. Os espias olharam para aquela terra e a maioria deles viram um lugar de derrota, viram um lugar de ruína, aonde eles iam perder as suas vidas, né? Mas dois homens, né, olharam para aquela terra e viram a promessa de Deus. E eles falaram, terra que mana leite e mel, né? Lugar que os frutos são grandes. Mas sabe o que eu quero te dizer? A terra era a mesma, as pessoas eram a mesma, as frutas eram a mesma, mas o coração desse povo diferia. Um olhava e não confiava que Deus era fiel para dar a vitória, e o outro olhava e via que ali era o lugar da promessa de Deus. Eu quero te dizer, a promessa de Deus está diante de você. Olhe com os olhos de Deus, tenha a mente de Deus, não perca a sinceridade de uma criança, não perca a inocência de crer em Deus. Ele te ama e Ele é o teu paizão. Deus abençoe e fique na paz.